Para quem não sabe ou não está se lembrando, o mês de maio é mês de aniversário da nossa igreja. E desde semana passada nós estamos, além de contar, nós estamos contando a nossa história, e não apenas contando a nossa história, mas revendo pontos fundamentais do nosso chamado como igreja na cidade de Piracicaba no ano de 2016. Ou resumindo, nós estamos tentando analisar de maneira muito séria quais são os desafios que Deus tem colocado em nosso coração para sermos igreja aqui nesse lugar. E para dar sentido ao chamado que Deus colocou em nosso coração há mais ou menos 9, 10 anos, quando Ele começou a juntar um pessoal para começar um projeto de plantação de igreja. Nós, na semana passada, inclusive, vimos algumas pessoas vieram aqui à frente, pessoas que, sem saber, estavam sendo usadas por Deus para iniciar um processo de plantação de igreja. Se você não conhece essa história, não sabe essa história, eu quero convidar você a visitar lá o nosso site, tem o áudio da semana passada, ou lá o nosso canal no YouTube, que você pode assistir o vídeo da mensagem da semana passada e ouvir um pouco do comecinho da nossa história e como é que Deus foi movendo pessoas e situações para que nós, 9 anos depois, chegássemos ao que nós temos aqui hoje, a essa caminhada que estamos empreendendo hoje. E aí, então, nós estamos olhando para a Bíblia para relembrar pontos fundamentais que nós não abrimos mão e que para nós são imprescindíveis, não apenas para a nossa igreja, mas para qualquer igreja. Para qualquer povo que se reúne em nome de Jesus, para a glória de Jesus e em missão para Jesus, onde quer que Ele nos colocar. Nós estamos pegando um texto que começa lá em João 7, que nós vimos na semana passada, um texto em que alguns guardas do templo foram enviados até Jesus para prender Jesus. Mas que não conseguiram fazer isso pelo simples fato de, depois de ouvir o que Jesus pregava, eles ficaram maravilhados com Jesus. E aí eles voltam para os líderes religiosos, para os chefes do templo, e os chefes do templo dizem, olha, nós mandamos vocês prenderem Jesus, vocês voltam sem Jesus? E os guardas dizem, mas ninguém fala do jeito que esse cara fala. Ficaram maravilhados com ele, e aí então uma grande parte da liderança religiosa diz assim, vocês estão loucos. Vocês não notaram que ninguém da nossa estirpe religiosa, gente capaz, gente que está no topo, vocês não notaram que nenhum de nós segue esse tal Jesus? Vocês não notaram que só segue esse tal Jesus a ralé, o povão, gente que não entende nada, gente que não tem acesso ao conhecimento profundo da lei de Deus? E aí nós falamos um pouco sobre esse nosso chamado, que é um chamado de alcançar pessoas que são, sim, considerados ralé, escória, marginalizados, mas que ao mesmo tempo são pessoas que amam Jesus. Então, desde o começo, a nossa igreja fez uma opção em ter um profundo relacionamento com pecadores que amam a Jesus. Sejam eles quais forem. Então é por isso que a nossa igreja, desde o começo, fez a opção de abraçar aqueles que talvez as pessoas não gostem muito de abraçar. É por isso que, por exemplo, a nossa igreja atinge pessoas que são pessoas que ninguém gosta, que são considerados sujos, que são considerados lixo, ladrões, safados. Eu estou falando de pastores, no caso. A nossa igreja não tem problema em alcançar pastores. E se a nossa igreja não tem problema em alcançar pastores, ela não pode ter problema em alcançar ninguém. E eu posso dizer isso com conhecimento de causa, porque eu conheço a raça. E eu não estou falando da raça pensando nos outros, estou falando daquele para quem eu olho no espelho todo dia de manhã.
Eu vou dizer para vocês uma coisa, hein, gente? Olha, eu nem vou dizer. Na verdade, eu nem vou dizer, porque tenho até vergonha de dizer. Porque quando nós pensamos em igreja, e eu quero fechar a mensagem da semana passada, na introdução dessa mensagem de hoje, dizendo isso. Quando nós pensamos numa igreja feita para alcançar pessoas desgraçadas da vida, a gente sempre pensa em categorias especiais de pecadores. E nós não pensamos assim, nós pensamos que sim, há algumas categorias que são mais marginalizadas que outras. Mas uma igreja, para ser igreja, tem que ter espaço para todo mundo. Inclusive para aqueles que são certinhos, para aqueles que são bonitinhos, cheirosinhos, mas para quem Deus olha e vê um coração podre, um coração pecador, um coração totalmente arrebentado e não convertido a Ele. Assim, uma igreja, para ser igreja, tem que ter espaço para ralé e também tem que ter espaço para aqueles que não acham que são ralé, numa oportunidade de que venham e se convertam. Então, assim, tem que ser o espaço democrático de uma igreja, daqueles que se voltam para Jesus e estão todos, em constante transformação e conversão em direção à cruz de Cristo. É por isso que a igreja precisa ser um espaço aberto, em que o julgamento do próximo não é aquilo que há de mais forte, mas é aquilo que, se acontecer, talvez seja o de mais pecaminoso em nós. Estou dizendo isso para entrar na história de hoje, que para nós sempre foi uma história central, e eu gostaria que nós meditássemos com muita atenção nela. Por quê? Porque essa história traz desafios e, ao mesmo tempo, traz algumas pegadinhas que tanto moralistas como liberais usam ao seu favor. E moralistas e liberais, para nós, na verdade, são apenas dois lados da mesma moeda. E exatamente a moeda que nós não achamos que vai ser usada para a glória de Jesus e que nós não queremos adquirir. Mas nós vamos falar hoje, então, para a história de uma mulher pecadora, de uma mulher adúltera. É uma das histórias mais conhecidas do Evangelho de Jesus e está lá em João 8. E eu gostaria que você prestasse atenção, o texto vai ser projetado. Daqui a pouco a gente fala sobre esse texto projetado com luz, e com essa coisa toda. Está bonita a projeção hoje, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Quem está no YouTube não vai saber. Bom, vamos lá. João 8, a partir do versículo 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Acabou a briga com os caras lá do templo, com a liderança religiosa. Ele se retira e vai para o Monte das Oliveiras, que na verdade nada mais era do que um local que Jesus usava ou para descanso ou para oração. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, e fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Bom, esse é o início do texto. Embora seja só o início do texto, já está claro, já está evidente o teatro formado, o palco está montado, e nós estamos aqui, independente da época em que a gente viva, numa situação não muito agradável. Jesus está no templo, ensinando as pessoas, e de repente você vê que um pessoal está chegando e começa a ver um burburinho, uma bagunça, uma manifestação, aquilo atrapalha um pouco o que está acontecendo, até que é colocado em pé diante de Jesus e no meio de todos uma mulher que, segundo eles, foi pega em flagrante adultério. Uma coisa que é interessante nesse texto é que ele vai fazer o texto todo um jogo de palavras entre assentar-se e levantar-se. Por exemplo, nessa parte do texto em que nós lemos, como é que está a mulher que foi pega em adultério?
ela está em pé, onde? Segundo o texto, diante de todos. O texto todo vai trabalhar dizendo, eles pegaram aquela mulher que foi pega em adultério e colocaram em pé no meio de todos os que ali estavam. Ao mesmo tempo em que a Bíblia diz que Jesus estava como? Porque logo no começo do texto, há uma informação que aparentemente está lá jogada, sem sentido nenhum. Mas Jesus está como? A Bíblia diz que Jesus está assentado ensinando. Então nós temos a seguinte cena montada. Pessoas, como nós aqui todos assentados. Eu não vou usar o nosso exemplo, porque a única pessoa em pé que faria o papel da mulher adúltera, no caso, seria eu. Acho que não. Mas é mais ou menos isso que está acontecendo. Está Jesus assentado, sei lá, quem que pode ser Jesus? Está Jesus, que nós temos Jesus, tá? Yes, nós temos Jesus. Está Jesus assentado. Nós temos o nosso que não usa óculos, Jesus, porque né, Jesus é perfeito, não usa óculos. Né? Oi? Não, Jesus está lá. Não é passar vergonha ser Jesus, é uma honra. Então nós temos Jesus. Mais ou menos a cena é essa. Nós temos o povo, Jesus ensinando de uma maneira tranquila, e uma pessoa que é a única pessoa que é colocada em pé no meio de todos. E coincidentemente, é apenas uma coincidência, porque veja, não há similaridade nenhuma com qualquer acontecimento parecido na história da igreja cristã ou da igreja evangélica brasileira no decorrer dos séculos. Você ter uma reunião de pessoas que estão em volta do ensinamento de Jesus, mas cuja reunião é interrompida para que seja colocado no centro o quê? Uma mulher, no caso, pega em adultério. A figura de um pecador. Vocês notaram o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é uma das piores coisas que pode vir a acontecer na história de qualquer igreja. Porque Jesus, te entronizamos. Até esse momento na reunião, veja, até o momento, deixa eu sair de cena, até o momento, se não tem ninguém ali em pé, e nós temos Jesus ali, qual é o centro da coisa toda? O centro da coisa toda é Jesus. Ele está ensinando, as pessoas estão ali assentadas, o centro de tudo o que está acontecendo até esse exato momento é Jesus. Até o momento em que entra quem? Um pecador. Colocado ali numa situação estratégica tal que o pecador em evidência toma o lugar daquele que até então era o centro. Porque nós mesmos, lendo a história, nós somos movidos a tirar os olhos de Jesus e agora colocar os olhos naquela mulher pecadora. E não venha me dizer você que se você estivesse lá, você faria diferente. Porque todos nós, naturalmente, iríamos olhar para aquela mulher. Por quê? Porque aquela mulher foi estrategicamente colocada naquele lugar para que todos tirassem os olhos de Jesus por algum momento e colocassem os olhos nela. Ela foi colocada no centro, no meio de todos, em pé. E aí Jesus pode sair, porque no lugar onde um pecador está em evidência, Jesus não precisa aparecer. Então você dá licença, o senhor está atrapalhando aqui, nós temos um pecador no meio, e é para ele que nós precisamos olhar. Porque a partir desse momento, o que Jesus vai dizer ou não vai dizer é apenas resposta a uma pegadinha que nós fazemos para tentar talvez condenar essa história de cristianismo, essa pregação de Jesus, usando, claro, como isca, como número, como massa de manobra, um pecador que foi ali colocado no meio. Talvez, essa, pela graça de Deus, não seja a sua experiência. Mas, infelizmente, uma grande parte daquilo que nós conhecemos como igreja evangélica brasileira trabalha muito mais a partir da ótica do pecador no centro, da evidência do pecado no centro, do que a partir da
importância dos ensinamentos de Jesus como base para tudo aquilo que a gente vai fazer. E quando a igreja chega a um ponto em que essa visão é mudada, em que o foco é tirado de Jesus e colocado em alguns pecados, em alguns pecadores, a partir daquele momento a igreja perdeu a essência daquilo que ela deveria ser como igreja de Jesus e para Jesus. E aí nós começamos a usar Jesus como uma desculpa para oprimir aqueles que já estão quase mortos. Jesus assenta-se, eles trazem uma mulher que fica em pé, diante de todos. E aí então, o que eles queriam? A Bíblia diz, nesse texto que nós lemos, que eles estavam fazendo uma pegadinha para tentar fazer Jesus cair em algo. É que era o seguinte, a lei de Moisés dizia, e isso é verdade, lá em Deuteronômio, que alguém pego em adultério deveria ser apedrejado ou estrangulado, tinha que morrer, na verdade. O que acontece é que, assim, se a mulher fosse casada, era caso de apedrejamento. Se ela fosse solteira, era caso talvez só de enforcamento. Então, porque tinha ali uma diferença, tinha ali uma condescendência do pessoal. A lei de Moisés dizia isso. Só que a lei romana, e lembre-se, Israel está debaixo de domínio romano nessa época, a lei romana dizia que nenhum judeu, na verdade nenhum súdito, podia trazer uma palavra definitiva de condenação a respeito de qualquer pessoa. Por isso, inclusive, é que quando eles precisam condenar Jesus, eles queriam que Jesus fosse crucificado, eles fazem isso através de uma autoridade romana constituída, porque eles não tinham autorização para fazer isso. Então, qual é o lance aqui? Se Jesus diz, olha, tem que apedrejar a mulher, ele está dando uma declaração de morte que não poderia ser dada por um súdito de Roma. Então, eles teriam um bom motivo para condenar Jesus, para entregar Jesus às autoridades romanas. Mas também, se ele dissesse, não tem que condenar a mulher, o que eles fariam? Então nós vamos condenar você com base na lei de Moisés, que diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. Era o tipo de situação em que eles colocaram Jesus, ou para ficar mal com as autoridades religiosas, ou para ficar mal com as autoridades políticas, de uma tal forma que o ministério dele seria então desacreditado. Veja que interessante. E a mulher? E a mulher? Quem é ela? Quem é essa mulher? Ela é um detalhe. Ele é alguém que era conveniente pegar e colocar em evidência da pior maneira possível para alcançar um objetivo que não era lá o objetivo mais agradável que você pudesse esperar de uma liderança religiosa. Esse é o grande problema que acontece quando igrejas fazem opção por qualquer manipulação em detrimento daqueles que estão sendo, de alguma forma, oprimidos, inclusive por uma vida de pecado. Porque, veja, nós estamos diante de pessoas que se consideram pessoas seguidoras do Deus da Bíblia. E que pegaram uma mulher, estão usando uma mulher, e poderia ser um homem, poderia ser quem você quisesse. A questão é, seres humanos sendo usados como jogo, como número, apenas como parte de um processo, seja de expansão de um ministério, seja de expansão de uma denominação, seja de qualquer coisa que você disser e não para a glória de Jesus. Veja, em nenhum momento, estão interessados no bem daquela mulher. Em nenhum momento alguém chega para Jesus e diz assim, Jesus, essa mulher foi pega em flagrante adultério. E nós temos um problema. A lei diz que nós devemos apedrejar. E
qual talvez devesse ser o sentimento e o coração daqueles que verdadeiramente têm preocupação com Deus, com o seu reino e com as pessoas? Jesus, nós sabemos que o Senhor é mestre. Tem algum jeito de a gente livrar essa mulher? A mim me parece muito mais digno num processo em que as pessoas estão preocupadas com a redenção e com a transformação. Jesus, olha, nós temos um problema sério para resolver. Essa mulher foi pega em adultério. E a lei diz que a gente tem que apedrejar essa mulher. Mas Jesus, a gente não quer fazer isso. E nós sabemos que o Senhor é mestre, nós sabemos que o Senhor é o Filho de Deus. O que nós podemos fazer? O que Deus queria dizer com tudo isso? Qual era a intenção a elaborar, a dar essa lei, de uma tal forma que a gente compreenda a vontade do Senhor e possa, talvez, livrar essa vida? Jesus, como é que a gente pode pensar numa maneira adequada de tratar essa mulher, para que mesmo esse processo de profundo pecado na vida dela seja gerador de vida e de uma reaproximação com a tua vontade? Me parece que esse talvez deva ser o interesse daqueles que estão próximos de Jesus, mas aqueles que lutam pelo seu próprio poder, pelo seu próprio lado da churrasqueira, aquela coisa de puxar sardinha para o seu lado, sempre vão usar seres humanos como massa de manobra para conseguir poder ou para não abrir mão daquilo que conquistaram de maneira pecaminosa. E uma coisa que nós aprendemos, e desde o começo temos tentado viver como igreja, nós não acreditamos nisso e não queremos ser assim. Então talvez o fato de nós não gostarmos de colocar pecadores, ou alguns tipos de pecadores em evidência, possa ser confundido como uma fraqueza nossa. Mas eu sempre respondo às pessoas que dizem assim: como é que você faz para tratar o grupo de pecadores X que vai lá na sua igreja? A resposta é sempre muito simples. O grupo de pecadores X é tratado como o grupo de pecadores Y e Z. Porque pecadores são pecadores e ponto final. Nós não aceitamos que nenhum tipo de pecador seja colocado em evidência em detrimento de outros, porque isso é injusto. Pode colocar gente em inveja. Imagine só, de repente tem um pecador aqui em evidência por causa do pecado. Eu já vou começar a querer disputar com ele quem peca mais para ficar em evidência também. Ou então nós poderíamos fazer um outro tipo de campeonato. Porque ao mesmo tempo em que alguns pecados são tratados como mais pecado que outros, nós poderíamos fazer um campeonato. Quem sabe você escrever os seus 10 pecados favoritos numa folha de papel e entregar pra gente? Quem topa? Mas tem que ser sincero, daquele tipo assim: se você mentir nos 10 favoritos, a gente vai pedir para Deus mandar fogo do céu e consumir você no meio da noite. De uma tal forma que não tem como livrar. Vamos voltar para o texto. Porque me parece que a resposta de Jesus é bastante interessante. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Uma das grandes questões da história da Bíblia é o que Jesus escreveu. Não dá para saber. Sério, eu fui ler alguns comentários para ver se alguém dava algumas ideias. O pessoal dá ideia. Ele escreveu lá o pecado do pessoal, mas é tudo assim. Talvez. Escreveu lá, sei lá, fez desenho, ficou desenhando do tipo: não estou nem ligando para vocês. Tipo, faço qualquer coisa. O que vocês estão falando é tão idiota que eu não vou. Escreveu. Uma das teorias. Eu até não queria falar isso porque escreveu lá: Palmeiras não tem mundial. Sei lá. A gente não sabe exatamente o que ele escreveu, mas escreveu ali algumas coisas, aqui, para o contexto todo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: peraí, o que aconteceu agora? Agora ele se levanta. Agora nós já não temos mais uma pessoa apenas em evidência. Agora Jesus se levanta e veja que interessante. Porque até esse momento está em pé aqueles que estão sendo envergonhados, aqueles que estão sendo humilhados, aqueles que estão sendo ultrajados e usados apenas como um joguete na mão de autoridades religiosas iníquas. Agora nós temos Jesus,
que está ali em pé diante daquela mulher, e que você pensa assim, bom, agora ele vai, pelo menos, alguma coisa ele vai fazer. Nós temos claramente uma mulher pecadora. Ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. O que ele faz de novo? Inclinou-se de novo e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Jesus levanta e se coloca no mesmo... Agora eu vou pedir para o Mateus de novo ter que vir aqui, porque... Jesus se coloca em pé, ele era o único que em tese não estaria em pé de igualdade com aquela mulher. Porque a Bíblia diz que Jesus nunca pecou, e aquela mulher pecou. Só que o que Jesus está fazendo é interessante. Ele coloca-se em pé diante daquela mulher e diz assim, gente, é simples o negócio. Quem não tem pecado, pode atirar a mesma pedra, pode atirar a primeira pedra. Ele diz isso de uma maneira muito tranquila e volta para o lugar onde estava. Obrigado, Jesus. O que Jesus está fazendo é o seguinte. O problema é que há uma mulher em pé diante de vocês em evidência. E ela está em evidência por causa do pecado que cometeu. E sim, nós temos um problema sério, porque a Bíblia sempre tratou pecado como um problema muito sério. Eu sou totalmente contra qualquer pessoa que relativize pecado. Pecado é um sério problema. Pecado é algo que nos mata. A Bíblia diz que todo problema humano, seja ele qual for, tem sua origem no pecado. O problema político do nosso país, nós dissemos isso mês passado. O problema político do nosso país tem sua origem no pecado no coração humano. Coração que é ganancioso, coração que é corrupto, coração que está distante de Deus. E a Bíblia afirma isso desde o início dela. O problema do pecado é que ele gerou uma desconexão do Deus Criador com a sua criatura que somos nós. E a Bíblia diz que Deus é a fonte de toda a vida. Assim, desconectados de Deus, nós estamos fatalmente perdidos. Nós caminhamos para a morte, e não a morte que tem a ver com um velório que será feito com o nosso nome numa plaquinha ali no cemitério. Não, a morte eterna, a desconexão com Deus. Estamos eternamente separados de Deus. É isso que o pecado faz. O pecado é gravíssimo. O pecado é uma grande porcaria, e a Bíblia afirma isso, de Gênesis a Apocalipse. E Jesus não está dizendo nada contrário. Ele está dizendo, gente, nós temos aqui diante de nós, sim, uma mulher pecadora. Não dá para negar que temos diante de nós uma mulher pecadora. Só que há um problema. Há um problema nessa história. Por que só ela está em evidência? Porque se nós tivéssemos que colocar em evidência pessoas que têm problemas com os seus pecados, nós teríamos que colocar todos em evidência. Assim, gente, quem é que deveria estar em pé aqui no centro, sendo marcado como pecador? Todo mundo. O único que poderia estar sentado, tranquilo e não colocado como um pecador é o próprio Jesus. Ele diz, gente, eu não estou dizendo que esse lugar não é dessa mulher. Eu estou dizendo que esse lugar é de todo mundo. O problema é que vocês chegaram a um ponto da caminhada cristã que vocês passaram a compreender esse local como um local de pecadores específicos, em que pecadores não tão pecadores vão julgando aqueles que são mais pecadores. Mas a Bíblia diz, e a Bíblia faz afirmações categóricas do tipo, não há justo, nenhum sequer. Todos pecaram e todos são carentes da misericórdia de Deus. Todos, não sobra ninguém. Então a mulher até poderia estar em evidência. Desde que todos chegassem e falassem assim, olha, Jesus, é o seguinte, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Mas a gente quer confessar um negócio. O nosso coração é tão podre quanto dessa mulher que foi pega em flagrante adultério. Como é que a gente resolve esse problema do nosso pecado? Porque Jesus, o fato da gente ver o pecado dessa mulher, suscitou em nós uma coisa estranha.
A gente reconhece a pecaminosidade humana, reconhecemos como nós somos ruins e diante do Senhor como nós somos carentes de misericórdia. Jesus, o que a gente faz? Jesus está simplesmente colocando todos no devido lugar e evidenciando a necessidade que todos têm de um Salvador, que Ele mesmo vai revelar na cruz, morrendo no lugar daqueles que Deus escolheu. Uma igreja que faz a opção por tratar pecadores, ou seja, todos, não pode fazer opção por tratamentos específicos e individualizados de categorias especiais de pecadores que a gente gosta mais ou menos do que outros. Então não, a nossa igreja nunca vai ter ministério específico para tratar pecador de categoria especial. Porque nós compreendemos que o chamado de uma igreja envolve tratar todos os pecadores. Sejam eles pessoas que acabaram de chegar numa igreja, sejam eles pessoas que estão há 5, 10, 15, sejam diáconos, presbíteros ou pastores. Todos estamos envolvidos nesse processo de profunda devoção a Jesus, reconhecimento da nossa necessidade de Jesus, reconhecimento da nossa pecaminosidade e dizendo juntos, Senhor, tem misericórdia de nós. Todos reconhecemos a profunda necessidade que temos de uma conversão, transformando todas as áreas da nossa vida. Porque nós chegamos a um ponto da história da igreja, quando você mede, por exemplo, qualquer problema que pessoas de fora da igreja têm, com o mesmo problema com pessoas de dentro da igreja, os números são iguais. Por exemplo, pessoas que nunca pisaram numa igreja que tem problema com pornografia. E pessoas da igreja que têm problema com pornografia. Os números são iguais. O que mudou? Mudou que um frequenta uma igreja, outro não. Só. Isso não é bom. Porque significa que para muita gente ouvir o evangelho semana após semana não tem gerado nenhum tipo de transformação e nenhum tipo de arrependimento. Por exemplo, eu não vou pedir para você procurar isso depois, porque eu sei que você vai procurar, mas mas não procure. Mas tem. Mas não procure. Mas como é que eu vou dizer isso? Agora eu já não sei como é que eu vou dizer isso, mas eu vou dizer isso. Já tem, olha que coisa interessante. Eu só não lembro onde. Aí a pessoa fala, eu vou procurar só para saber onde para ajudar na informação. Casa de swing evangélica. É sério. Olha que coisa interessante. Porque a Bíblia diz que você não pode ter julgo desigual. Então o que a pessoa pensa? É um casal adepto do swing. Então ele pensa, vamos fazer disso só entre casais evangélicos. Acho que é nos Estados Unidos, que produção não. A produção não vai procurar isso para gente. Mas é verdade. A pessoa pensa, você já chegou? Já está procurando aí? Está devagar a internet? Ah, tá. Vocês estão falando sério ou vocês estão apenas fazendo? Eu quero saber, é sério, produção, isso? Ah, que susto. Eu ia dar uma informação aqui. O pessoal falou essa cidade só porque eu vou para lá de vez em quando, eles ficam fazendo essa gracinha. É pessoa que eu não tenho que fazer na vida, viu? Mas é verdade. Você pode falar assim, mas não tem cabimento. Não tem cabimento. Mas é que a gente já chegou a um ponto em que quando o foco deixa de ser Jesus, o foco passa a ser o ser humano. E quando o foco passa a ser o ser humano, qualquer atrocidade é possível. Qualquer. Porque o coração humano é uma fábrica de atrocidades. Quando o ser humano é colocado no centro, problemas vão acontecendo. Mas vamos voltar para o texto, porque o texto precisa terminar. Agora nós estamos numa situação diferente. A mulher e Jesus. Agora nós estamos diante de alguém que pode condenar a mulher. Então Jesus pôs-se de novo, agora ele coloca em pé,
e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Esse é o texto preferido dos sem vergonhas de plantão. Por quê? Porque os sem vergonhas de plantão vão pegar esse texto e vão falar assim: tá vendo? Jesus não condenou a mulher. Então, se Jesus não condenou a mulher, liberou geral. É verdade. Se você faz uma leitura sem vergonha, tendenciosa, safada do texto, você pode até ter essa ideia de, tá vendo só? Nós temos uma mulher pega em adultério e que Jesus diz: eu não condeno você. Mas espera aí, vamos voltar para o texto, porque todo o texto é importante. Qual era o pedido das autoridades? Que Jesus executasse a lei de Moisés. E o que é que diz a lei de Moisés? Que aquela mulher deveria passar pela pena de morte. Essa é a condenação que está em jogo. Quando Jesus diz para essa mulher: eu não condeno você, ele está dizendo o quê? Eu não dou autorização para que você seja apedrejada. Você não será apedrejada. Então, nós estamos falando apenas de um processo legal até esse momento, que envolve a lei de Moisés. Cadê aqueles que acusavam? Foram embora. Eu também não condeno você. Eles queriam que você morresse, não era? Eles queriam apedrejar você. Eu também não vou apedrejar você. No entanto, Jesus não para aí. Ele diz: agora vá embora para sua casa. E ele dá a chave final para tudo isso que está acontecendo. Abandone a sua vida de pecado. Ao dizer abandone a sua vida de pecado, Jesus está reconhecendo: sim, o que você fez é pecado. Ninguém vai dizer abandone a sua vida de pecado se você não considerar que aquela pessoa está vivendo uma vida de pecado. Qual era o pecado daquela mulher? O pecado daquela mulher era adultério. E o texto dá a entender que não foi um caso fortuito do tipo, pronto, não foi. Era algo que estava acontecendo corriqueiramente. Aquela mulher tinha feito a opção por uma vida de adultério, uma vida dupla. E aí então Jesus diz: você tem um problema sério a ser resolvido. A sua vida é totalmente indigna e não correta a partir dos pressupostos daqueles que querem viver o reino. Então você precisa voltar de onde você veio e abandonar a sua vida de pecado. É pecado o que você está fazendo. Veja, Jesus não está relativizando e dizendo: não tem problema. Olha, esse pessoal que estava aqui errou em tudo. Jesus não, eles não erraram em tudo. O problema é que eles não reconheceram quem também eles são e a necessidade que eles têm de uma redenção. Mas esse é o ponto. O ponto é que nós temos, às vezes, na história da igreja, de um lado, igrejas completamente liberais, que não tratam o pecado como o pecado deve ser tratado, que tratam o pecado como uma coisa assim normal, tranquila, sem problema. E de outro lado, nós temos pessoas e igrejas e denominações que estão apenas evidenciando pecadores no lugar do Salvador. São dois lados de uma mesma moeda. A opção que a igreja precisa fazer para viver nesse tempo em que nós estamos hoje é a de revelar quem nós somos, é a de deixar claro processos pecaminosos, de dizer o quanto o pecado é ruim, de quanto o pecado acaba com o nosso relacionamento com Deus, mas colocar no centro a redenção, a cruz, a possibilidade de conversão, a possibilidade da confissão de pecados, a possibilidade de uma nova história, a possibilidade de virmos a fazer parte do reino e saber que Jesus está transformando o nosso coração, a nossa vida, o nosso dia a dia. Saber que sim, nós erramos, nós falhamos, mas estamos num processo em que nós caminhamos em direção à vontade de Deus e não caminhamos em direção à nossa própria vontade, ao nosso próprio gosto, aos nossos próprios desejos.
Um caminho que nós sabemos que é difícil, mas um caminho que nós sabemos que é possível. Onde tudo passa a ser reestruturado em nossa vida. Onde todos os relacionamentos passam a ter Jesus como centro. Onde o fato de sermos parte de uma igreja não faz de nós pessoas desejosas de ver sangue. A não ser que o sangue seja aquele que foi derramado na cruz do Calvário. Sim, nós somos uma igreja de gente que peca. Sim, nós somos. Nós não gostamos disso, mas é o que nós somos. Mas cremos na mensagem do Evangelho que diz: vai e abandone a sua vida de pecado. Vai e abandone a sua vida de pecado. Abandone. É necessário que se abra mão disso. Todos os dias. E assim nós vamos construindo uma igreja não de acordo com aquilo que nós gostamos ou nós queremos, mas de acordo com a vontade de Deus. Eu escrevi isso essa semana, mas uma das coisas que mais me angustia como igreja é quando nós vamos tentando construir uma igreja de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso gosto, de acordo com o nosso desejo. Às vezes eu vejo gente dizendo assim: eu gostaria de uma igreja que tivesse a minha cara. E esse é um grande problema. Porque se um dia houver alguma igreja que tiver de verdade a nossa cara, o lugar em que ela vai se congregar é no inferno. Igreja com a nossa cara tem o inferno como lugar de congregação. Por isso é que uma igreja luta não para ter a cara dos seus membros, mas para ter a face de Jesus. Essa é a luta de uma igreja. Por isso que numa igreja, pessoas abrem mão do seu conforto para servir. E uma das coisas interessantes que aconteceram nesse fim de semana foi o lance do acampadento que nós tivemos aqui com crianças. Porque quem já ficou com criança lá de 7, 8 anos até 12, sabe que esse tipo de gente tem um problema, que é bateria infindável. Eles não vêm com uma pilha alcalina, é alcalina plus top forever. Aquilo não acaba. E não adianta você chegar para crianças que estão reunidas aqui como estava e falar assim: olha, no nosso planejamento, dormir, que horas que era para dormir? Tipo meia-noite, sei lá, meia-noite nós vamos dormir. Meia-noite? 1h. Está muito tarde. Mas não vão dormir 1h. Porque você coloca o planejamento e já sabe, não vai dormir. E aí, o que mais estranhou a gente é que quando a gente falou assim: precisamos de gente para trabalhar, a gente pensou assim: gente para trabalhar a gente vai conseguir, a gente não vai conseguir gente para dormir. Porque o cara tem que, sexta-feira você já acumulou cansaço. Sexta-feira você já está aquele último fôlego da semana. Começou na segunda e você veio ralando, chega a sexta-feira, você quer qualquer coisa, aí você pensa assim: olha, então eu vou pedir para pessoas da igreja, abram mão da sua sexta-feira, venham aqui para ficar brincando com crianças, assistindo filme com crianças, fingindo que estão dormindo com crianças, para dormir muito tarde, acordar cedinho no outro dia, e fazer café da manhã, e fazer mais brincadeira, e toda aquela coisa, para que chegue no sábado, na hora do almoço, eles estejam terrivelmente arrebentados e mortos. A gente pensou assim: tu não vai conseguir isso. Conseguimos. Mais do que a gente imaginava. A gente teve que falar assim: chega, não vai vir ninguém. Quase que a gente conseguiu mais voluntário do que criança. Cada criança ia ter um babysitter. Babysitter que fala? Babysitter que fala, seu irmão? No inglês de Massachusetts. Aí a gente teve a nossa reunião, a gente teve reunião da diretoria da igreja na sexta, que foi até lá, acho que meia-noite. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, estava cansado. Aí eu pensei assim: cansado está o pessoal que está lá, a criança não deve estar dormindo. Aí eu estava dormindo e eu esqueci de deixar o meu celular silenciar todos esses negócios de crente. Porque pastor, se não silencia negócio de crente, meu Deus do céu. E eu esqueci. Aí o pessoal que estava aqui começou a mandar relatório 1h30, 2h da manhã. E eu acordei com aquele relatório, assim, se acorda, o celular, fala: meu Deus do céu, se acorda, o pessoal dando um relatório, falando: essas desgraças não foram dormir ainda.
Eu aqui, tranquilo, pegando no sono, e o pessoal lá mandando relatório, falando o que está acontecendo. E daí eu falei, vou dormir até um pouco mais tarde, mas aí o pessoal já tinha que tomar café da manhã, aí o pessoal já levantando para pegar pão, aí o pessoal tudo aqui. Aí eu cheguei mais tarde, o pessoal tudo feliz. Falei, o que é isso, gente? Eu estou feliz. Ninguém pode ser feliz dormindo 2 horas à noite. Ninguém pode, isso está errado. E você olha gente servindo, e o pior, gente agradecendo por poder servir. Fala, obrigado. Precisa fazer mais. Fala, que fazer mais? Tá bom, chega, vamos fazer o próximo aqui uns 3 anos. Aí o pessoal tudo animado. Abençoando, inclusive, a vida de pais, que na sexta-feira deixaram os filhos aqui, foram fazer um very nice, forever. Fazer um... Vocês entenderam? Quem tem aqui filho nessa idade sabe, é uma dificuldade. Aí quando você vê a possibilidade de deixar o filho ali numa atividade da igreja, é uma festa. Gente servindo. Gente que não está disposto a uma igreja que tem a sua cara. Gente que está disposto a uma igreja em que nós servimos uns aos outros em amor e para a glória de Jesus. Sem contar que muitos aqui são filhos e netos de acampamento. Eu sou muito suspeito, porque a minha conversão aconteceu no acampamento. Em que pessoas estavam trabalhando e servindo, quando num café da manhã, Deus revelou o seu chamado para a minha vida. Eu vejo essa criançada, eu vejo minha filha, eu penso, pode ser o momento em que Deus está mudando a história dessa criançada toda. Mas tem gente servindo, em amor. Uma igreja centrada em Jesus não vai ficar colocando um pecador no centro. Coloca a si mesmo no centro, dizendo, Deus, aqui está aquele que precisa de salvação. Aqui está aquele que precisa abandonar a vida de pecado e servir ao Senhor. E fazer tudo para a glória de Jesus. O mais interessante é que num texto que tem como centro a mulher adúltera, compreender que o centro é mudado para que ele termine tendo a graça de Jesus como centro. Que reconhece o pecado, dá nome ao pecado, mas que oferece conversão e arrependimento. Para que todos, indistintamente, sejam atraídos à cruz para a glória de Jesus. É assim que nós queremos ser igreja. E é só assim que nós admitimos ser igreja. Porque qualquer mudança desse rumo vai nos levar para caminhos que não tem a ver com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E que Deus nos abençoe nesse processo. Deus, muito obrigado por sermos igreja. E vivemos e tentamos viver para a glória do Senhor. Ajuda-nos nisso. Assim como o Senhor tem ajudado nesses 9 anos, mas em tantos outros que ainda o Senhor der para a gente. Nós pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.